Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Quero cumprimentar todos os nossos amados irmãos com a paz do Senhor. Vamos para mais uma palavra de vida eterna para o nosso coração, Igreja do Senhor. Encontrado no livro de Mateus, capítulo de número 21 e o versículo de número 28 em diante, que diz assim a palavra de Deus. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Louvado seja Deus. Vamos trabalhar hoje com a parábola, da sequência. A mais uma parábola. Vamos trabalhar dessa feita com a parábola dos 2 filhos. Vamos trabalhar com o filho aparentemente desobediente, mas que obedeceu. E vamos trabalhar com o filho aparentemente obediente, mas que na prática ele desobedeceu à vontade de Deus. Para darmos início a esta parábola, que você já sabe que é uma comparação que ilustra a realidade da vida real, Jesus toma alguns elementos do seu cotidiano para falar para cada um de nós, e ele está pegando elementos da agricultura, um pai que tinha uma vinha, que tinha 2 filhos, e os convida para trabalhar na sua vinha. Algo que era extremamente compreensível na sua época e também nos dias atuais. E Jesus então vai trazer para nós, dessa ilustração, dessa parábola, ele vai trazer para nós, aleluia, uma realidade real, não é uma realidade concreta, estou falando em redundância, mas uma realidade concreta, do nosso caráter, que vai revelar o nosso caráter. Então perceba, estamos falando dos 2 filhos. Acabei de falar que o pai era dono da vinha, ele tinha uma vinha, convidou os 2 filhos para o trabalho. Porém, antes de entrar nesta parábola, nós precisamos falar um pouquinho sobre o pano de fundo desta parábola. O que está acontecendo quando Jesus, ele então vai nos trazer esta parábola? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O capítulo 21 de Mateus, ele inicia-se trazendo a entrada de Jesus triunfal dentro de Jerusalém. Quando você começa a ler o capítulo 21, você percebe que Jesus está entrando em Jerusalém. E Jerusalém está aclamando ele como o rei dos judeus e está numa alegria só. Daí em diante, o Senhor Jesus ele começa a caminhar para o templo. O que nós percebemos aqui? Nós percebemos o Senhor Jesus indo para dentro do templo, encontrando ali os vendilhões, Todos vocês conhecem a história. E quando ele encontra os seus vendilhões, ele expulsa todo mundo. Você também já conhece a história. Joga todo mundo para fora. E depois de ter essa purificação do templo, ele vai até a aldeia de Betânia, onde sempre costumava pousar. Passa a noite, pela manhã cedo retorna, senta-se no templo. E ali no templo ele está ensinando. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no capítulo 1, no versículo de número 23, que está escrito assim: Louvado seja o Senhor Jesus. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando. Ele já estava ensinando a palavra de Deus no templo. Então aqui, quem é que está se acercando dele? Diz o texto: os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo. Então, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, eles se acercam de Jesus. É muito importante a gente entender esse ponto de fundo. Eles se acercam de Jesus e eles interpelam Jesus. Eles são muito mal educados mesmo. E eles acabam parando o ensinamento de Jesus com uma pergunta que tinha um fundo de malícia do coração deles, perguntando: com que autoridade tu ensinas essas pessoas? E Jesus, conhecendo a malícia do coração desses príncipes e os anciões do povo, Jesus também responde com uma outra pergunta. E pergunta: o batismo de João era do céu ou era da terra?
e ficou aguardando a resposta. E eles, percebendo que não poderiam dar resposta nenhuma, porque se desse de uma forma, o povo apedrejava. Se desse de outra, eles seriam acusados por Jesus porque eles não creram no batismo de João. Então eles disseram que não sabiam. Jesus disse também: eu não digo tampouco com que autoridade eu faço estas coisas. É daí que surge esta parábola. A parábola, ela vai surgir exatamente desta interrupção dos príncipes, dos fariseus, com os anciões de Israel, glória a Deus, e o Jesus então vai contar esta parábola para eles. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que esta parábola retrata exatamente, aleluia, o pai da vinha, glória a Deus, como o nosso Deus. A vinha representa o reino de Deus, e o filho que aparentemente desobedeceu representa, né, em grosso modo, os gentios, mas aqui nós estamos falando do período que Jesus está pregando, então ele canaliza isso para aqueles que estão sendo rejeitados no período de Israel, que são exatamente os publicanos, que eram coletores de imposto ao serviço do Império Romano e que eram considerados na pátria de Israel como os verdadeiros traidores, por isso eles eram tão odiados pelos judeus. E também nós temos aqui as meretrizes, que tal como nos dias atuais, eram mulheres que vendiam o seu próprio corpo para obter dinheiro, lucro e sustento pessoal, e isto era considerado pela maioria do povo judeu, pela sociedade, como uma prática completamente abominável, tão abominável que eles não recebiam nenhuma oferta, nenhum dízimo de meretrizes e prostitutas. Então, nós vemos aqui duas pessoas que estão à margem da sociedade, completamente excluída pelos judeus, e que Jesus vai mostrar, louvado seja Deus, que elas estão ali para serem retratadas como aqueles que aparentemente são rebeldes e desobedientes, e em contrapartida o filho que aparentemente obedece, mas que na prática desobedece, é retratada com os fariseus, com os anciões e com os príncipes dos fariseus. Então nós vemos aqui, Jesus montou a parábola para falar isto e para mostrar a realidade do que estava acontecendo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo para sempre. Então nós vamos começar, diante desse pano de fundo, que você já entendeu, nós vamos começar a falar agora dos dois filhos da parábola. Louvado seja Deus. Vamos começar no versículo de número 29, porque a Bíblia vai nos informar que no versículo 29, ele, porém, respondendo, disse: não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. Antes de eu falar do 29, eu preciso falar do 28, porque o 28 mostra o amor do pai em convidar seus filhos para o seu serviço. E o pai de família chega com o primeiro filho e diz assim: filho, vem trabalhar comigo na minha vinha. É um convite amoroso, está chamando ele de filho, isso mostra a paternidade e o amor pelo qual o pai está devotando este filho. E ele faz esse convite, um convite simples que qualquer pai de família faz aos seus próprios filhos. Porém, a reação desse primeiro filho é que destoa daquela situação de amor que o pai e daquela situação carinhosa que o pai está chamando. O filho simplesmente fala de forma assim, bastante seca, né? Bastante seco. Não quero. Foi seco, né? É uma coisa assim que verdadeiramente revela a intempestividade, né? Ele foi intempestivo, foi rude, foi grosseiro com o seu próprio pai. Não quero. E a Bíblia diz, aleluia, no versículo de número 29, que há uma continuidade nesse texto, porque ela diz assim: mas, conjunção adversativa. Você sabe que toda vez que tem uma conjunção adversativa, ela está sempre contrariando a oração anterior, a frase anterior. E ela está anulando aquela frase. Então, quando você vê um mais, um porém, o no entanto, né? Isto estará contrariando a primeira frase principal. Então, quando há um mais, a Bíblia diz assim: mas depois, arrependendo-se, foi. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, nós vamos falar desse primeiro filho. Já falei do pano de fundo. E nós vamos falar desse primeiro filho que, muito embora no primeiro momento ele disse não quero, mas aí entrou mais. Esse mais, essa condição adversativa,
nos leva a entender que esse filho é aquele tipo de filho que não pensa para falar, né? Então, pergunta alguma coisa, ele já está de pronto, não procura refletir. Mas esse mais indica que depois ele vai refletir. Depois ele vai pensar consigo assim, mas o meu pai me convidou para ir para a vinha. Há tanta dificuldade no trabalho. Nós precisamos se juntar para trabalhar. Nós precisamos se envolver no trabalho. E ele começou a pensar na necessidade que o seu pai estava tendo, na dificuldade que o seu pai estava tendo, porque para fazer esse pedido, esse convite a ir trabalhar, ele estava necessitado, ele estava passando uma dificuldade. E ele começou a refletir, e aquilo começou a arder na consciência. E ardendo na consciência, ele começou a se arrepender. Arrependimento verdadeiro, segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, lá pelo capítulo de número 7, ele vai nos informar, 9, que o 7 fala do casamento, 9, ele vai nos informar que é uma tristeza segundo Deus, mas que nos levará, aleluia, à mudança de atitude. O arrependimento verdadeiro é aquele que te leva a refletir, que te causa uma tristeza do que você primeiramente disse que ia fazer e que é contrário, que não é correto, que não é certo. Isso faz você refletir e dizer, não, eu fiz errado, eu vou mudar, eu vou fazer o certo, porque o certo é ir com meu pai, o certo é obedecer ao meu pai, o certo é eu honrar o meu pai, o certo é eu estar do lado do meu pai, aleluia. Então ele refletiu, e quando refletiu, se arrependeu verdadeiramente, porque há arrependimento que é segundo Deus, e há arrependimento que é segundo o mundo, que é só remorso. O camarada sente a tristeza pelo que fez de errado, mas não muda. Ele continua fazendo a mesma coisa. Mas o arrependimento, segundo Deus, não leva a mudança de atitude. Louvado seja Deus, porque a própria palavra arrependimento, metanoia no grego, indica uma mudança de atitude e de mente. Louvado seja Deus. Então, aqui nós vemos esse filho obediente, aleluia, ele mudar a sua visão, ele mudar a sua atitude. Primeiramente, ele disse, não quero, porque não estava refletindo da grandeza da obra, da necessidade da obra, da dificuldade que o seu pai estava tendo para arrumar trabalhadores. Irmãos, a seara é grande, mas são poucos os que se dispõem a trabalhar. E aí ele começou a pensar, meu Deus, quanta dificuldade meu pai vai ter. Eu preciso estar ao lado dele, eu preciso fazer, eu vou me levantar daqui, eu vou fazer, eu falei para ele que não ia, mas eu vou pela necessidade, eu vou pela dificuldade, que o meu pai já deu tudo por mim, então eu vou, aleluia. Você está entendendo? O filho obediente, ele reflete, ele não pensa somente em si, ele não olha somente para as suas necessidades, mas ele olha para a necessidade da vinha. A vinha representa o reino de Deus, representa a obra de Deus, representa a igreja do Senhor. E nós somos os filhos de Deus. O Pai representa Deus. Que resposta e que atitude nós estamos tomando diante de Deus que nos leva a ser realmente, verdadeiramente, filhos do Deus Altíssimo. É bom nós refletirmos sobre isso. Louvado seja o Senhor Jesus. Como filho obediente, ele então refletiu, analisou, viu a necessidade e disse, não, apesar de eu ter falado essas coisas, mas eu vou obedecer, eu vou para a prática, porque o arrependimento nos conduzirá à prática correta. O arrependimento nos conduzirá à prática verdadeira. A obediência, amados, aí eu enumerei algumas coisas para falar para os irmãos. A obediência, ela é a prova da nossa prática e não das nossas palavras. A obediência é a prova da nossa vida prática e não das nossas palavras. Isso está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Vá estudando, meditando na palavra e permitindo que a palavra de Cristo habite no teu coração abundantemente. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 de Tiago, versículo de número 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente
ou 20, enganando-vos com falsos discursos. O que Tiago está dizendo? A prova verdadeira de que vocês são obedientes é que vocês cumpram, pratiquem, obedeçam a palavra e não somente fale que vão obedecer. E não somente digam, não, eu vou obedecer, não. A prova verdadeira da obediência é que vocês pratiquem, cumpram a palavra. Glória a Jesus para todo sempre, amado. Nós vemos aqui ainda que os obedientes, eles revelam, eles demonstram através da obediência que amam a Deus, que amam ao seu pai. Naquele momento o filho refletiu, meu Deus, como é que eu falo isso com meu pai? Se eu amo ele, então eu vou trabalhar. É claro que eu vou trabalhar. É claro que eu vou estar do lado do meu pai fazendo a obra. Então ele refletiu, porque os filhos obedientes, eles demonstram, aleluia, que amam a Deus, que amam ao seu pai, pela obediência demonstrada, não falada, demonstrada. Isso está escrito no livro Glória a Jesus, de João, capítulo 14. Vamos para o capítulo 14 e o versículo de número 15. Não esqueça de me acompanhar na palavra de Deus, não esqueça de olhar sua Bíblia, não esqueça de meditar. Vamos para João 14, 15. Se me amardes, disse Jesus, guardareis ou cumprireis ou obedecereis os meus mandamentos. Então, a demonstração de cumprir, de guardar os mandamentos de Deus na prática, revelam o nosso amor que nós temos por ele. Verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Isto é o que Deus revela para nós, que quando nós demonstramos de forma prática, cumprindo, obedecendo, guardando a palavra de Deus no nosso coração, verdadeiramente nós amamos o Senhor nosso Deus. Uma outra atitude de quem obedece é que os filhos obedientes, eles jamais se conformam com as concupiscências. Não. O verdadeiro filho obediente, ele rejeita as concupiscências. Ele não aceita, ele não concorda. Ele não se conforma. O verdadeiro filho obediente não se conforma em estar vivendo uma vida de pecado, igreja. Não se conforma. Ele pode até pecar, mas ele não se conforma em estar vivendo uma vida de pecado diante de Deus, porque ele conhece o seu pai, conhece o dono da vinha. A Bíblia fala aqui no livro de 1 Pedro, vamos para 1 Pedro, capítulo 1, e vamos ler o versículo de número 14. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ele não aceita mais uma vida de pecado. Ele não concorda mais com os desejos, desenfreados e pecaminosos que a carne proporciona. Não. Agora, quem é filho obediente de verdade, ele combate essas coisas. Ele luta contra isso. Ele não se amolda com isso. Ele não se conforma com essas coisas. Por quê? Porque ele tem um outro princípio. Ele se conforma a honrar a Deus e temer o seu nome. A honrar o seu Pai e temer. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Aleluia. A Bíblia também diz que a obediência glorifica a Deus. Você sabia que a submissão, que é a obediência, ela glorifica a Deus? No livro de 2 Coríntios, capítulo de número 9, e o versículo de número 13, diz a palavra de Deus, quando Paulo está falando sobre dar a oferta, ele vai chamar a atenção para essa questão da obediência, e diz assim o texto sagrado, visto como na prova desta administração, está falando de oferta, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos. O que Paulo está dizendo? A obediência de vocês nesse serviço, nesse culto, nessa administração para os nossos irmãos carentes, esse serviço glorifica ao Senhor, glorifica a Deus pela submissão, pela obediência de praticar isso. Ele estava dizendo, quando vocês ouviram que eu pedi oferta para levar os santos lá na Judeia, e colocaram no coração, guardando,
e praticaram, vocês se submeteram, obedeceram ao Evangelho de Cristo. E isto glorifica a Deus. Queridos, eu quero deixar aqui a última palavra, que a gente vai dar continuidade no próximo vídeo, que diz assim: a obediência leva-nos a ser amigos de Deus. João capítulo 15, versículo 14. João capítulo 15, nós já vamos encerrar, versículo de número 14. Ouça o que diz a palavra de Deus. Diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos, se obedecerdes. Se fizerdes o que eu vos mando, é obedecer. Então Deus está mostrando para nós que nós precisamos viver a prática da obediência. Olha, irmãos, a seara é grande, há muita necessidade para você trabalhar com crianças, com adolescentes, com jovens, com círculo de oração, com missões, com evangelismo pessoal, com cruzada, com oferta, com ajuda aos carentes e necessitados, com assistência social. Querido, é um leque de serviço na vinha do Senhor, de necessidades. Meu amado, você não pode ficar indiferente. Essa parábola, ela mostra a indiferença espiritual. Não fique indiferente. Se envolva, obedeça, sirva a Deus de coração. Não fique aí somente pensando em si próprio, nas suas próprias necessidades. Aleluia. Mas veja que esse filho, por mais que disse não quero, depois ele refletiu. E o arrependimento conduziu a esse filho à prática da obediência. Ou seja, mudou a sua conduta. Ele estava, não quero, não vou, não dá para mim, não sei o quê, até que ele refletiu. O desejo do meu coração nesta parábola, nesse primeiro ponto, né, que ela será em 2 etapas, é que você reflita. Reflita. Jesus te chamou para uma obra. Jesus te escolheu para um trabalho. O que você está fazendo? Você é obediente? Você tem procurado obedecer ao Senhor? Você tem procurado se colocar na presença de Deus? Reflita. E o Deus de Abraão te abençoe. E o Deus de Isaac te abençoe. O Deus de Jacó te abençoe poderosamente. E que a sua vida cresça e desenvolva-se diante de Deus. Reflita. Reflita no que você está fazendo. Reflita em qual é a resposta prática que você está dando para o Senhor da vinha. A vinha dele está à tua espera. A vinha dele está necessitando dos teus serviços. É hora da gente se levantar. E é hora da gente caminhar arrependido para fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.